e depois a Tá gente, bem, quem quiser. Isso. Por tá bem. isso, vamos desmutar e desmutar o Tonton, tá? Tá Palco é bom. teu. Um abraço. Até já. Quando o Afonso chegar aí, você me avisa. Falou. Até já. Ok. Deixa eu pegar aqui. Aí mudou, mutou eu. Ah, agora desmutou. Boa. E deixa eu ver aqui como é que põe eu na tela grande aqui. Já tá? Ah, ok. Deixa eu ver aqui. Hum, aqui. Muitas graças. Ah, deixa eu mandar aqui para Andressa o link, porque ela tem que mandar lá nos grupos. Peraí. E colar. Um minuto. Hum, e- Bom, alguém de vocês aqui sabe o que que é inflamação subclínica? Alguém já ouviu falar em inflamação subclínica? Faz a menor ideia do que seja inflamação subclínica? A inflamação subclínica, ela não é uma perspectiva. A inflamação subclínica também não é uma invenção da medicina integrativa. Qualquer pessoa que tenha uma capacidade de olhar o organismo humano com uma visão holística sabe que a inflamação subclínica é algo real. E quando nós abordamos essa temática inflamação subclínica, a gente tem que entender que sem inflamação a gente não vive. A inflamação, ela é necessária para que nós estejamos vivos. Então, é importante ter uma inflamação. O ômega 6 não é o vilão. As pessoas pegam e transformam o ômega 6 é o vilão. Bom, se você for pegar qualquer livro de bioquímica, você vai pegar o livro. Deixa eu posicionar aqui mais para mim. Vocês preferem essa aqui ou esta aqui? Essa, não, a outra fica melhor. Mais viva a cor. Peraí. Aqui, bem, bem. O ômega 6, muito se fala como se ele fosse um vilão, porque se vende a ideia. Eu não sei se é para vender curso, para ganhar engajamento, qual que é a perspectiva das pessoas, mas se vende a ideia de que inflamação é algo ruim, que ômega 6 é algo ruim. Quando, na verdade, se você for pegar qualquer livro de bioquímica, você vai ver lá escrito ácidos graxos essenciais, ácidos gordos essenciais. Vocês conseguem fazer uma lógica simples? Não interessa se você é engenheiro, psicólogo, nutricionista, médico, arquiteto, funcionário público, não interessa qual for a sua área. Vocês entendem que o nome ácido graxo essencial quer dizer que você tem que ingerir. Não existe opção de você não ingerir. O corpo não vai fabricar ácidos graxos essenciais por conta própria o suficiente. O corpo, é verdade, pode produzir um pouco, por exemplo, o ômega 3 DPA, mas ômega 6 e 3 são ácidos graxos essenciais. Inclusive, sem o ômega 6, você toma um corte e você morre sangrando. Não coagularia, entendem?
Vocês, por exemplo, que são homens, na verdade as mulheres também, né? Porque quando as mulheres fazem isso aqui, elas não querem que aqui balance. E nós, homens, obviamente, queremos, né? Porque nada adianta aquele braço de salame, que você só tem um braço cheio, né? Tem que estar sem gordura. Se banha fosse bom, porco era fisiculturista. E você não vê nenhum porco lá fazendo pose numa competição de fisiculturismo. Então, você deseja, homem, mulher, você deseja que quando você treina braços, por exemplo, que tenha uma inflamação para depois crescer. Compreendem? E esta inflamação, ela é necessária para a sua vida, para a sua saúde, para o seu bem-estar. O que as pessoas não entendem é que você vive em estado de inflamação subclínico. O que que é uma inflamação subclínica? É quando o seu organismo não tem capacidade de desligar uma inflamação e esta inflamação funciona constantemente de forma contínua. Você não para a inflamação. E uma coisa é eu ir treinar. Ontem, por exemplo, eu fiz treino de. Ontem foi mais focado no anterior, que é a região do quadríceps. Então, teve um agachamento livre bem leve, 80, 90 quilos. Teve extensor, teve pressão de pernas e teve búlgaro. 4 exercícios só. Pá, eu tô com a minha parte da frente da perna e com o glúteo, pá, tá moído. Mesmo eu tendo dormido bem, tá moído. Quer dizer que eu estou com a região inflamada, ok? Só que o meu corpo modula essa inflamação e essa inflamação é benéfica, de forma controlada. Se hoje eu fosse e fizesse um treino de pernas de novo, eu passo a ter uma inflamação ruim e ainda anulo o efeito da recuperação do treino de ontem. Então, ou eu treino outra coisa, ou eu não treino. Quando você ingere ômega 6, você precisa, na mesma proporção, ingerir o 3, tá? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui que é chocante. Deixa eu puxar aqui. Aqui, imagens. Ahn, tã- vocês vão pirar aqui. Aqui, só um pouco. Aqui. Isso aqui, tudo que eu vou mostrar para vocês agora são informações, tá, que vocês vão encontrar em qualquer lugar. Espera aí. Pá, isso aqui é antiga, eu já postei várias vezes. Salvar imagem como? Tá. Deixa eu pegar mais uma só para vocês ficarem chocados. Hum, Vocês vão entender qual que é o nosso problema atual. Que eu, sinceramente, prefiro desenhar para vocês do que ficar falando. Que muitos de vocês nem são profissionais da saúde, então não faria nenhum sentido aqui. Pá, vocês vão se assustar, isso aqui é surreal. Tá. Agora deixa eu abrir o Zoom aqui. Eu não sei quem que tá de admin no Zoom aí, puder me ativar o compartilhamento de tela. Ah, já tá, obrigado. Muito boa. Aqui.
Uma pergunta importante até. Eu já saí, não tivemos preliminares hoje também, porque sexta-noite cortamos as preliminares, né? Então vamos lá. Humberto, malandro ali rindo. Vamos lá. É, Me escrevam, por favor, aí da onde vocês estão falando. Por favor. Quando eu pergunto da onde vocês estão falando, é tipo a cidade ou a região específica, tá? Não me venham escrever Portugal, porque, tá, Portugal tem quase 10 milhões de pessoas. Porra, Porto Alegre, que legal. Eu adoro Porto Alegre no inverno. Alenquer, eu não me lembro onde é que é isso. E olha que eu conheço Portugal muito bem. Tomar, cidadezinha boa, hein? Carcavelos, Cruz Quebrada. Pô, tem pessoal até do Brasil. Tá longe, hein? Vocês estão longe. Tá, compartilhar aqui. E queria também que vocês escrevessem uma queixa de saúde ou uma queixa da vida. Presta atenção, é ou uma coisa que vocês gostariam que eu resolvesse hoje. Imaginem lá, imaginem que Deus me conceda ser o gênio da lâmpada e eu posso resolver um problema de vocês. Pode ser até dor de cotovelo, escrevam aí. Tá. Agora eu acho que eu consegui o compartilhamento. Pera aí. Por que que não abre? É muito mais fácil trabalhar no Mac. Aqui, abriu. Tá. Ah, preciso aprender a cozinhar bem como tu. Muito incêndio que eu já causei para chegar nesse expertise. Também já fui chefe profissional, então fiz vários cursos. Mas é prática. A Andressa, em um ano, passou de nota 3 para nota 7 a cozinha. Pá, era ruim a comida da Andressa. Mas por que que não vai esse compartilhamento? Eu vou botar um quadro atrás aqui. Eu já pedi para Andressa comprar um quadro. Ah, agora foi. Ah, agora sim. Ahn, Tá visível a todos? Alguém faz o joinha para mim aí, tá visível? Boa. 100 gramas, 100 gramas desses alimentos K e algumas quantidades de ômega 6 para não dar nó na cabeça de vocês, tá? 1.000 miligramas é 1 grama, tá? Então, óleo de soja, 100 gramas de óleo de soja, 50 de ômega 6. Óleo de milho, quase a mesma coisa. Maionese, castanha de caju. Agora deixa eu mostrar outra coisa. Peraí. Aqui, tem uma muito boa aqui. Aqui. Índice de ômega 3, índice de ômega 6. Não está diferenciando os tipos, tá? Só 6 e 3. Porque a gente tem tipos. Tem DPA, DHA, ALA, e tanto 6 quanto 3 tem vários tipos, tá? Para quem não fala inglês, não se preocupem, vou traduzir para vocês, tá? Vou começar por baixo. Amendoim. Bom, se vocês ainda não aprenderam, hoje vocês vão aprender porque falar bobagem, se você tem conhecimento, é feio.
Se você desconhece o assunto, não tem problema. Se você passa a conhecer, amendoim não é uma oleaginosa. Amendoim não é um fruto seco. Amendoim não faz parte das nuts. Amendoim é uma leguminosa, igual feijão, igual grão de bico, igual lentilha. O que tem de médico e nutricionista dizendo que amendoim é uma oleaginosa, é um fruto seco, pá, a maioria. Quanto tem de ômega 3 no amendoim? Nada. Então você pode consumir quantos quilos de amendoim você quiser, basicamente, você vai estar se entupindo de ômega 6. É por isso que o amendoim é ruim? Não. Ele é ruim também, porque ele é contaminado, tem fungo, aflatoxina, não tem lisina e tem muita arginina. Por isso que ele é uma merda. Mas, é um alimento, é comida de verdade, não tem nenhum problema se comer de vez em quando. Ah, então vamos para os frutos secos, para as nuts. A amêndoa, então, essa é boa. É boa de qual ponto de vista? Do ômega 6 e 3? Se tem que ter 1 para 1 do ômega 6 e 3, como é que a amêndoa vai ser boa por este ponto de vista? Se ela tem 3.375, quase 3 gramas e meio de ômega 6, contra 1,68 de ômega 3. Não faz sentido? Vamos para castanha do Pará. Que isso aqui é ridículo, né? A gente vê que o Brasil está sendo muito mal governado há anos, que a castanha do Pará começou a ser chamada castanha do Brasil, e faz 15, 20 anos que falam isso. Não existe castanha do Brasil, é castanha do Pará, ok? Não interessa se você é tuga, se você é espanhol, se você é americano, o nome é castanha do Pará, chamem de castanha do Pará. Castanha do Brasil é uma invenção de brasileiros que deturpam a sua própria cultura. Tá? Felizmente, os tugas são mais conservadores e protecionistas em relação a isso. Pumpkin, abóbora, semente de abóbora, que é excelente para próstata, que é excelente para a saúde do trato reprodutor masculino e feminino. Vejam a relação do ômega 6 e 3. Linhaça, flaxseed. Essa é perfeita, então. Ela tem 1 de ômega 6 para 4 do 3. Fantástico, né? Muito mais 3 do que 6. Além de ser desproporcional, porque é muito 3 e pouco 6, o 3 que está aqui você não usa muito. Porque o 3 que está aqui é qual 3? É o ALA. E quanto do ALA vai virar o que eu preciso, EPA e DHA? EPA, 5%. Pá, que miséria, então só 5%. Imagina você pagar 95% de impostos. Vamos chegar nesse ponto. Se não nos rebelarmos, vamos chegar, tá? Portugal e Brasil vão chegar nesse nível de imposto daqui a pouco, se não mudarmos logo. E quanto de DHA, que é importante para Parkinson, Alzheimer, autismo, TDAH? DHA é quase zero. Tonton quer dizer que se eu consumir muita chia e muita linhaça, que é riquíssimo em ômega 3, eu não uso esse ômega 3? Não, não uso. Pá, então não são boas fontes de ômega 3? Não, não são. Ah, mas então o salmão é. Pai, mas você consegue salmão de verdade aqui? Cá em Portugal é raríssimo encontrar, tá? E quando encontra é um absurdo. É absurdo. Um salmão de água profunda que não seja de cativeiro, pá, é raríssimo. No Brasil, no sul do Brasil é um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, se você for lá no Rio Grande do Sul, terra da Geórgia, ou em Santa Catarina, terra do Humberto, se vocês forem lá para o sul do Brasil, você encontra, sem brincadeira, é 60 euros o quilo. Eu estou falando de mais de 300 reais o quilo de um salmão selvagem verdadeiro. É absurdo.
Então nós não podemos depender dos alimentos que nós temos hoje. Nós temos que suplementar. Pá, Tonton, mas a carne vermelha, a carne da vaca, eu gosto muito, compro dos Açores, que é uma carne boa. Ou o Thiago, lá no Paparrucha, compra uma carne da Argentina, uma carne grass-fed, de bovino que pasta, que anda solto. Aí é uma proporção boa, tem 6 e 13 em boa proporção. Pessoal, já teve, não tem mais. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu não tenho disciplina para várias coisas. E por mim, eu não suplementaria. E em 2012 ou 13, eu trabalhava com o Vitor Sorrentino na Clínica Sorrentino, com o Dr. Miguel nessa época, depois com o Vitor. Apareceu uma pessoa de um laboratório lá e veio me oferecer um teste de ômega 6 e 13. Eu nunca tinha feito. Eu me alimentava igual um maníaco. Eu tinha algo na época, eu tinha algo na época que chamava ortorexia, tá? Vou escrever aqui para vocês como é que chamava a condição que eu tinha. Não tem mais, tá? Purei. Mas eu tinha ortorexia, basicamente a pessoa que quer ser cada vez mais saudável. Aí, eu, na minha inocência e talvez até um pouco de prepotência, fiz o teste e pensei, pá, vai dar muito bom, vai dar abaixo de 5-1. Pessoal, deu 18-1 o meu primeiro. Eu não suplementava ômega nessa altura porque eu classificava que a minha alimentação era muito, muito boa. Então eu não usava ômega nessa altura. Aí eu passei a usar, deu tipo 15-1. A inflamação subclínica, que eu estava a falar para vocês no início, um dos principais marcadores, tá? Um dos principais marcadores que você tem, tá? É, de inflamação subclínica é a relação do ômega 6 e 3. Nós temos cá em Portugal a maior equipa de partners da Enzino, com o Tiago e o Humberto à frente da equipa, tá? E o Humberto está sempre me atualizando de não sei quantos mil testes já foram feitos. Passou de 2.000, 3.000, sei lá. Depois dos 1.500 eu parei de lembrar. O Humberto vai escrever no chat aí para vocês. É, ninguém que faz o teste tem uma relação de 1-1. Quiçá 2-1, 3-1. Ninguém. Eu fui uma exceção e deu 2,5-1, mas não é 1-1. Ah, já é abaixo de 3-1, ok. Já é um início. Mas ainda assim não é bom. E eu tomava 18 cápsulas de ômega 3 convencional por dia. Convencional não, era uma marca cara, inclusive. Então, o problema que nós temos hoje é que os nossos ancestrais, eles tinham uma relação de 1-1. Aí deixa eu contar para vocês uma história muito simples, que é uma bioquímica fácil de entender. Se você tem uma relação de ômega 6 e 3, você aumenta o risco de autismo se você for ter filho, você aumenta o risco de várias doenças. Você aumenta o risco de Alzheimer, você aumenta o risco de doenças autoimunes. O ômega 6 ele é essencial para viver, para coagular, para cicatrizar, para crescer o músculo. Faz parte da inflamação do nosso sistema imunológico.
Ninguém quer desligar a inflamação. Só que nós ingerimos ômega 6 demais. E este é o problema. E nós não temos como escapar da suplementação hoje. Eu não tenho nenhum cliente que não suplemente ômega 3. Nenhum. E a minha pergunta para vocês é, deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Vamos lá. Espera aí. Aqui, chat. Vamos lá. Pô, 5.000 testes. 4.700, quase 5.000. Quatro postas desse tamanho, né, Lia? Não dá nem pro buraco do dedo. Dores no... Eu pedi para uma queixa e a Carla botou dores no corpo, articulação, ombro, mão. Pá, você tá lascado. Você não tá vivendo, você tá sobrevivendo. Você tá no modo zumbi, Carla. Sinto muito. Inchaço na barriga ou comer. Alimentos que contêm farinha branca. Tá, mas... Edivânia, por que que você come farinha branca se você sabe que te faz mal e se é uma porcaria? Sabem quem é a pessoa mais teimosa do mundo? Eu demorei para conhecer. Sabem quem é a pessoa mais teimosa do mundo? Não é a Edivânia. Tem um grupo de pessoas que são os mais teimosos. Não são os esquerdistas do movimento Woke 2030. Tem um grupo que ninguém ganha, que são os mais teimosos de todos. O intolerante à lactose. Os intolerantes severos à lactose, sempre que eu atendo algum, eles dizem, Tom, sempre que eu como lactose eu passo mal. Aí você olha a análise e você diz, você é intolerante, você sabe? Ah, eu sei. Tá, mas por que que você come? Eu até hoje, dentro da minha condição de ser autista, eu nunca entendi os intolerantes severos à lactose. Eu não sei se eles acham que por um milagre eles não vão mais ser, ou se naquele dia eles não vão passar mal. Eu não tô falando do intolerante leve, que come de vez em quando e toma enzima. Tô falando do intolerante severo, que não pode comer. A Edivânia tá quase nesse grupo, é. Estufamento e muita sensibilidade. Isto é desbiose. Mais massa muscular é uma das coisas mais difíceis. Até agora, a coisa mais difícil que eu li aqui é massa muscular. O resto, até agora, é muito fácil de resolver. Lipedema, se não for grau 13, é fácil de resolver. Perda de memória com menopausa, fácil de resolver. Menopausa não é um problema. Menopausa é uma condição que toda mulher vai ter. Nenhuma paciente minha, nenhuma cliente minha tem sintomas na menopausa. Depressão é algo muito sério. Tendinite é muito fácil de resolver. Muito fácil. Epilepsia é complexo. Não tanto quanto massa muscular. Tem 50 anos, perimenopausa e apareceu dor em todo o lado lateral direito. Complexo. Eliminar açúcar. Filipa, mas aí não é um problema, não é uma queixa. Basicamente uma escolha. Você não elimina porque você não quer. E espero que você esteja falando do açúcar branco, né? Não daquela baboseira de chamar tudo que é carboidrato de açúcar. Macrocitose, fácil de resolver. Falta de absorção de ferro, fácil de resolver. Garanto que você tem sintomas se a ferritina e ferro estiverem baixos. Fadiga, desânimo. A maioria das coisas que vocês estão colocando aqui são muito, muito, muito fáceis de resolver, tá? Evitar comer, mas o bolo fica difícil, pão, mas... vai comer comida, Edivânia, por favor. Eu tô com um amigo no hospital com cancro, fazendo químio num quadro bem sério, e vocês me dizendo que estão com dificuldade de com pão. É total vergonha na cara. Se ninguém disse para você isso ainda, eu vou dizer. O meu objetivo não é agradar ninguém aqui, por favor, né?
É igual o homem com barriga depois dos 30. Tem barriga porque quer. É uma escolha. Deixa eu contar para vocês uma metáfora, já que vocês estão perguntando muito sobre dores, lipedema e tudo isso, né? É, Um canteiro de obras, tá? O ômega 6, ele é o alarme, tá? A equipe que chega lá para conter o problema, ok? Só que, se não tiver um engenheiro, se não tiver os que organizam, os que realmente sabem o que fazer, não tem como resolver. Então vai ficar o alarme lá tocando, vai ter um monte de substância inflamatória lá, mas não vai resolver. Então, o ômega 3 ele vai ser um engenheiro. Ele organiza, finaliza, libera a rua, desliga o alarme. Sem o engenheiro, não vai voltar ao normal aquilo ali. Quando você entende, quando você entende que você tem que comer comida de verdade. Aí as pessoas me perguntam, Tom, mas é tão difícil cortar o açúcar branco. Aí eu pergunto para vocês, qual comida tem açúcar branco? Nenhuma. Arroz, feijão, carne, ovo, frango, peixe, atum, sardinha, anchova, grão de bico, ah, todas as frutas, todas as verduras, todos os legumes. Alguma tem açúcar branco? Não, não tem. Açúcar branco é um alimento refinado, altamente processado, através da cana-de-açúcar, que basicamente você só encontra em produto alimentício. Comida de verdade não tem açúcar branco. Aonde que você encontra açúcar branco? Pães, massas, bolos, mas isso não tem. A alimentação ela é tão fácil que hoje nós temos as idiotices da internet. Influenciadores e, infelizmente, nutricionistas e médicos dizendo besteiras do tipo: a alimentação carnívora é a única que presta, resolve o mundo. A alimentação vegan é a única que presta, resolve o mundo. Pá, isso é besteira sem tamanho. Por quê? A restrição, o radicalismo nunca será a solução. Por que que muitos influenciadores vendem a alimentação vegana ou carnívora ou cetogênica como solução? Porque eles eram gordos, obesos, diabéticos. Aí, quando você tá numa situação de merda, você tem que radicalizar muitas vezes para sair. É igual a situação política que Portugal se encontra. Se não começar a melhorar, e acho que talvez já esteja tendo um movimento de conscientização, em algum momento teremos que ser mais radicais nas escolhas dos nossos próximos governantes cá. O Brasil já perdeu, não tem mais o que ser feito lá, não tem mais. Por mais que alguém chegasse e radicalizasse, o Brasil teria que ter um radicalismo absurdo para talvez tentar mexer em alguma coisa lá. Só que mesmo quando você precisa de alguma forma radicalizar, é por um curto período, até você organizar a sua casa. Vocês entendem? Vocês entendem isso? Eu, por exemplo, sigo uma alimentação plant-based. A maior parte da minha alimentação no meu dia a dia é vegetariana, macrobiótica, crudívora, 100% orgânica. Só que eu tenho consciência que eu não vou ter quantidades significativas de EPA e DHA e que eu tenho que suplementar. Eu não sei vocês aí onde vocês estavam em Portugal, mas aqui é onde eu vivo, nós não tínhamos chuva desde junho. Chuva, chuva mesmo. Não estou falando 1, 2 milímetros. E aí começou a chover semana passada e não parou mais.
e eu tô sem pegar sol desde a semana passada. Eu vou ter que começar a suplementar a vitamina D3. Não tenho o que fazer. Eu tava com os meus níveis de vitamina D3. A vitamina D3 ela é uma hormona, tá? Eu estava com os meus níveis de vitamina D3 em 100, 120 só de pegar sol. A vitamina D3 é uma hormona que tem um papel importantíssimo na nossa imunidade, na absorção do cálcio e várias outras questões. Ela tem um papel de imunomodulação, uma hormona muito importante para a nossa saúde. Inclusive ajuda no ganho de massa muscular. Só que eu tenho bom senso de saber que agora que está chovendo sem parar, eu tenho que suplementar a vitamina D3. O que que eu vou fazer? Adianta eu ir para Galícia? Tá chovendo também. Eu teria que mudar para, tipo, Viseu, que chove bem menos do que aqui. Vocês entendem? Não tem muito o que fazer. Então eu tenho que suplementar. E é isso hoje que as pessoas têm uma dificuldade imensa de entender. Quando suplementar, por que suplementar. Então, a primeira coisa que eu sempre recomendo é: faça um teste, tá? Faça um teste de ômega 6 e 3, primeiro para você descobrir se você está com uma inflamação subclínica, tá? Se tiver acima de 3 para 1, você tá, mesmo sem sintomas. É subclínico, às vezes você não nota. Segunda coisa, tá? Se você tem sintomas, doenças autoimunes, disfunção de tireoide, menopausa antes dos 52, baixa libido, dores articulares frequentes, dores de cabeça, se você acorda de madrugada para urinar, você, obviamente, está com inflamação subclínica, ok? Você acorda com halitose, mau hálito. Você vai raspar a língua e sai muita coisa. O exame de proteína C reativa tem ali uma validade, mas não é um marcador que tenha precisão. Tem marcadores muito melhores, tá? E nós precisamos sempre ter bom senso nas nossas escolhas. Por exemplo, aqui, linfoma de Hodgkin. Não existe uma coisa mágica que você vá e cure, mas existe remissão. Eu, por exemplo, tenho doença autoimune, mas eu vivo sem ela e sem nenhum sintoma. E nas minhas análises não aparece nada. Se eu me descuidar, volta. Igual pessoa que não tinha diabetes do tipo 2, engordou, ou mesmo sem engordar, desenvolveu diabetes do tipo 2. Ela nunca vai curar, ela vai colocar em remissão. Então, falar de inflamação subclínica é vocês entenderem que você não pode ter sintomas no seu dia a dia. A mulher que tem muita celulite, é óbvio que ela tem uma inflamação subclínica. O homem que não enxerga o seu membro quando vai urinar tem inflamação, talvez não subclínica, porque a barriga está cobrindo. É bizarro que muitos homens vão urinar e tem que tocar porque não enxergam. Não porque é pequeno, mas porque a barriga é grande demais. Isso não é aceitável. Não existe isso. Outro exemplo que os homens, eles são muito problemáticos em procurar ajuda, tá? As mulheres normalmente procuram mais. Os homens são muito teimosos. Por exemplo, tá? Quem de vocês mulheres aqui, ou homens que tenham namorados, enfim, mas quem aqui tem parceiro homem? Quem de vocês tem parceiro homem? Tá? Ou quem de vocês é homem? Não precisa responder quem é homem, tá? Mas as mulheres, se quiserem responder pelos seus homens, ok.
Você acorda aqui, você tem ereção ao acordar? Você tem ereção ao acordar todos os dias? Aí a maioria dos homens, Tonton, isso aí é quando a gente tem 18, 20 anos. Depois dos 30, isso não acontece mais. Pessoal, o homem que não acorda aqui, qual é o jargão mais comum lá no sul do Brasil? É barraca armada. Não acorda com a barraca armada, né? O homem que não acorda com a barraca armada, tenda armada também, tem algum problema. E geralmente é uma inflamação subclínica. Se você tem excesso de ômega 6 e falta do 3 é um problema. O tesão do mijo, o tesão do mijo, a ereção matinal é a coisa mais comum do mundo. Mulheres, principalmente quem vive em casas grandes, como é o meu caso hoje, tá? Se a casa de banho, se a sanita, se o vaso sanitário, se aquele lugar que o marido, o parceiro, o namorado de vocês urina não tá sempre mijado, tem algo de errado. Eu não vou literalmente demonstrar para vocês, tá? Mas só entenda uma coisa. O gajo acordou aqui, tá? Como, se tá mirando para lá, que eu vou acertar aqui? Não tem como. Quebra o negócio. Quebra. Não tem como. Então é óbvio que a sanita tem que estar mijada. Se a sanita não tá mijada, é problema. Quando eu comecei a dizer isso nos atendimentos para os meus alunos de mentoria, as mulheres, "Hum, tem alguns anos já que meu marido não mija mais para fora." Foi lá investigar. Aí o marido não falava. Daí ela foi olhar. Ela foi olhar quando o marido acordava. Tonton, ele não acorda mais com a tenda armada. E eu, bom, se ele não me procurar, eu não posso fazer nada. Mas explique para ele que é um problema sério. Claro, olha só, eu não sei qual que é a média da maioria, mas o meu, se eu tô aqui, eu não tenho como mijar sentado, não serve. Você entende? Não encaixa ali, tá? Não encaixa. Eu tenho uns dois amigos asiáticos que talvez encaixe, mas na minha família não encaixa. O meu pai não é muito bem dotado. Eu, meu irmão, meus outros irmãos, não encaixa. Pode ser engraçado, mas é algo muito sério. Então, não tem como o homem não mijar para fora. Então, vocês mulheres deveriam ficar felizes que o xixi, que é a urina da manhã do namorado, do parceiro, do marido, é torta. Porque precisa ser. É fisiologicamente impossível. Vocês, mulheres que têm muita intimidade com os maridos, ou vocês, homens que têm namorados homens e têm intimidade, tentem olhar o primeiro xixi da manhã se não vai mijar para fora. Se não mijar para fora, algo está de errado. E vocês, mulheres, ficam chateadas por causa de um xixi que, se a pessoa for saudável, é estéril. Vocês estão perdendo de ter um encoxamento matinal, que é extremamente prazeroso, serotonina, dopamina, ocitocina. Melhor coisa do mundo que tem é fazer amor com a pessoa amada, principalmente de manhã, tá todo mundo no gás. Vocês vão enterrar o parceiro de vocês. Eu sinto informar a vocês, mulheres, e aos homens que tenham namorados homens, não tem nenhum preconceito cá, mas vocês, se o parceiro não tem a ereção matinal, pode ter certeza que ele vai morrer mais cedo. Já tem pesquisas sendo conduzidas investigando isso. Sim, é muito fácil limpar.
Vocês sabiam que na minha casa de banho, no meu banheiro, não tem papel higiênico, tá? Mas a Andressa começou a deixar um rolo lá e eu não entendia por quê. Até que ela me explicou, ó, esse papel higiênico aqui é para você limpar quando você mija fora. E eu, que bom, teve que desenhar. Agora eu entendi. Porque como eu tenho um organismo saudável, ao fazer o número 2, ao defecar, ao ir aos pés, ao fazer cocô, ao cagar, como se achar mais agradável a linguagem para você, é, o rabo não suja. Eu não sujo o rabo. Então eu não preciso de papel. Só que a Andressa botou o papel porque sempre de manhã eu errava o alvo. Aí, esses tempos, eu tive a estúpida ideia de ir na parte da ducha, do banho. Pá, ficou um fedor do caraças no banheiro. Porque já que eu tava aqui, pá, na minha cabeça, vou urinar ali e ligo a ducha. Não, não deu bom. E a Andressa passou a deixar o papel higiênico ali. 4 rolos de papel higiênico duraram 1 ano na nossa casa. 1 ano durou. Eu acho que nós só compramos um novo uns 2 meses atrás, que a George e o Humberto ficaram hospedados lá em casa e aí nós compramos. E se fizer amor logo de manhã após, o xixi não vai sair torto. Pô, daí vai sair assim, ó. Os homens vão entender. Porque os homens, meninas, não têm os dois acessos que vocês têm. Vocês têm dois ali, né? Vocês têm dois. Nosso é tudo uma coisa só. Aonde passa o sêmen, passa a urina também. Então, não tem como resolver o mijar para fora do homem de manhã. Se tiver amor com a esposa, vai também. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tá? É a vida, tá? É isso aí que nem a Lia colocou. Desde que limpe, tá tudo certo. Ele que sujou, ele tem que limpar, né? E isso é muito importante para que vocês entendam. Bom, vamos para as perguntas. Como podemos comunicar a importância da inflamação subclínica de uma forma acessível e inspiradora para outras pessoas? Boa pergunta. Tá, deixa eu ler de novo para que todos entendam, tá? O Pimenta 88 perguntou: como podemos comunicar, explicar para as pessoas a importância de entender sobre inflamação subclínica? Basicamente, aqui vamos focar no exame de ômega 6 e 3, que todo mundo pode fazer em casa. Tá aqui o meu. Tá aqui o meu, inclusive, tá? Quem não tem ainda é só me chamar aí, eu chamar Humberto, tá? De uma forma que seja acessível e inspiradora para a nossa comunidade, especialmente para jovens. Temos aqui uma grande questão, que a geração, a geração atual, tá? Eu acho muito massa estudar as gerações, eu adoro, na verdade, estudar. E a geração atual, a geração atual, eles estão. Tonto, ficaste sem som. Isso. Assim do nada. Agora volto a ligar. Mas ficaste sem som, mas não foi por causa do microfone ficar cortado. Agora está fechado, mas foi alguma coisa que tocaste aí no teclado. Espera aí que a gente está à procura de ti. Vê lá agora. Obrigado, Agora está. obrigado. Estão me ouvindo agora? Sim, perfeito. Obrigado. Então, respondendo essa pergunta, tá? Foca
em coisas do dia a dia. Exemplo, cansaço, irritação, alergias, intolerâncias alimentares frequentes, não consegue dormir 7 horas sem interrupção, que precisa urinar de madrugada, não tem a ereção matinal nos homens, as mulheres, um ressecamento vaginal. Não faz sentido, não faz sentido as mulheres precisarem de lubrificante para ter relação com seus ilustres. Não faz sentido, salvo se for em outro orifício. Mas no orifício convencional não faz sentido. E a queixa que as mulheres têm com 25, 28, 30, 35 de ressecamento vaginal também está ligada à inflamação subclínica. Então, não aparece em exames comuns. Você não sente dor, não tem febre, não tem sintomas convencionais. Mas imagine o seu corpo como um telemóvel. A inflamação subclínica é quando vários aplicativos ficam abertos ao mesmo tempo, drenando a bateria, e você não vê, mas você está perdendo energia. Esses dias eu não me lembro qual era a aplicação que estava aberta, eu acho que era o Google Fotos. E aí ele faz um backup automático do meu telemóvel e drena muita bateria, porque ele trabalha em segundo plano. E aí eu não estava entendendo, já tinha uns 2 dias que o telemóvel estava carregando 2 vezes por dia em vez de uma, eu carrego só uma vez. Aí eu fui olhar as aplicações abertas, estava lá o Google Fotos aberto, drenando muita bateria do telemóvel. Isto, no nosso organismo, seria o equivalente a uma inflamação subclínica. É um ruído interno. E óbvio, que além dos exames de ômega 6 e 3, nós temos vários outros marcadores de inflamação subclínica. Por exemplo, um bem comum é ter níveis de insulina maiores do que 8. Então, você fica 12 horas de jejum, vai lá no Germano, no Joaquim Chaves, no SimLab, no Hospital da Luz, na Trofa, e aí você faz a análise, por exemplo, de insulina, 12 horas de jejum, e dá maior que 8. Você está com inflamação subclínica, isso é um fato. Quando a gente fala especificamente desse teste K, eu estou falando aqui de qualquer relação acima de 3:1 tem uma inflamação subclínica ativa. É um teste que você faz em casa, com uma gota de sangue. É o marcador mais moderno que tem hoje no mundo. 2 ou 3 laboratórios apenas conseguem fazer com essa precisão. Diferente da proteína C reativa ultrassensível, que qualquer laboratório faz, mas ela não tem uma capacidade de detectar uma informação mínima real. Homocisteína passou de 9, na verdade passou de 10, tá? Também já serve como marcador. Ferritina passou de 150, também inflamação subclínica. Ácido úrico passou de 5,5, inflamação subclínica. Então, o que que a gente diz, por exemplo, para os jovens? Simples. Você vive sem sintoma? Você não usa remédio? Não tem dores de cabeça? Não tem queixas? Essa é a questão. Perguntas. Podem fazer perguntas, inclusive, pelo microfone. Sou enfermeira. Desde o Covid fiquei com anosmia, ageusia e 100%. Bom, grosseiramente traduzindo o que a Sandra falou. Ela não sente mais o gosto, nem o cheiro das coisas, tá? Porque aqui é bom que aqui, se eu falar de Covid lá no coronavírus, lá no Insta, eu tô lascado. Aqui dá para falar à vontade. O que é que acontece, Sandra? É, a proteína spike, ela gera uma série de inflamações que não são subclínicas, tá? E essas inflamações,
elas estragam coisas no nosso organismo, grosseiramente falando, para que quem não é enfermeiro entenda, tá? Então, a única forma de resolver isso é, com muita paciência, utilizar diferentes biohackings, regular a relação do ômega 3 e 6, utilização de óleos essenciais, florais quânticos, entre várias outras coisas. E Sandra, quanto mais tempo você passar sem sentir o cheiro das coisas e sem sentir o gosto das coisas, pior. Isso quer dizer que a parte neurológica está sim afetada. E você tem que começar a fazer ozonioterapia auricular, otológico, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Vou reparar a partir de agora. Se mija, limpa. É, isso aí. Exato. Eu tenho. Agora virou superpoder. Ereção matinal virou superpoder. Que triste, né? Nós, nós vivemos numa sociedade que normaliza a doença. É muito triste. Qual foi o maior impacto positivo que sente com equilíbrio de ômega 6 e 3? Dores articulares. Agora eu não estou treinando pesado. Eu estou agachando com no máximo 130 quilos. Estou fazendo peso morto, deadlift, com no máximo 160 quilos. Estou fazendo supino com 100, 110, bench press. Para mim, são cargas baixas, tá? Mas agora são as cargas que eu estou utilizando. Então, com essas cargas eu não tenho dor articular. Mas até junho eu estava agachando com 180, estava fazendo peso morto com 220, 225 para mais de uma repetição. Estava fazendo supino com 140 quilos, às vezes até um pouco mais. E aí eu tinha dores articulares. Tá, mas é pelo excesso, Tonton? Sim. Mas por que que você faz? Porque eu gosto. Porque eu gosto. Não é o intolerante à lactose lá, que caga até as pregas lá porque comeu um doce de leite argentino, que é gostoso. É, E aí tem intolerância, então. Só que óbvio, né? Eu não tenho um prejuízo de saúde. Eu começo a ter uma queixa numa articulação, enfim. Aí eu ia lá, fazia o ozono, fazia terapia neural, fazia uma osteopatia, e aí melhorava as dores articulares. Uma coisa que eu reparei quando eu comecei a suplementar, principalmente a partir de 14 ml do ômega 3 da Zenzino, só para vocês terem ideia, tem clientes nossos que usam 8 ml só, tá? Mas eu uso 14 e 15. Eu comecei a reparar que mesmo alguns dias que eu treino mais pesado, eu não tenho dor articular. Posso falar contigo no micro? Eu não sei o que isso quer dizer. Que marca de óleos essenciais recomenda? Puros, que tenham laudos, certificações internacionais. Cá em Portugal, uma das melhores, na verdade, do mundo é a do TEF. Pressão, a tensão arterial não abaixo de 14 por 10. Óbvio que 14 por 10 para uma menina está elevado. Para um homem, tem que avaliar. Um atleta de powerlifting, dependendo do horário do dia que vai medir, tá ok. Para uma mulher tá excessivo. Mas por que que tá excessivo, Ana Caroline? Porque ou você tem sobrepeso, ou você tá retendo demais, a aldosterona não tá funcionando bem, insulina tá alta. Então, você precisa ter um equilíbrio. Minha pergunta para você é muito simples. Quanto que deu a relação do seu teste de ômega 6 e 3?
Não precisa fazer com frequência. Faz uma vez, suplementa, regula, refaz o teste, normalizou, pode ficar 2, 3 anos sem fazer teste de novo. Se você manter os seus hábitos. Eu prefiro fazer todo ano. Tá? Quais estratégias mais eficazes para acabar com a fadiga mitocondrial? Aeróbio em jejum, minha estratégia número 1. Aeróbio em jejum. Protocolo Sinatra, estratégia número 2, que também é chamado de quarteto. D-ribose, L-carnitina, magnésio de malato e L-carnitina. Esses 4, tá? Se você fizer AEJ, aeróbio em jejum, e você usar o protocolo Sinatra, já vai melhorar muito. E ômega 3. Passado quanto tempo de equilibrar os ômegas, é seguro retirar a medicação para colesterol? Mas, Dorabella, não existe medicação para colesterol comprovadamente eficaz em mulheres. Existe para homens, não para mulheres. Não tem embasamento científico do uso de estatinas para as mulheres. Então, a primeira sugestão que eu tenho aqui é que você tenha uma conversa com seu médico, tá? E a tensão alta, pessoal, vamos esclarecer aqui de uma vez por todas. Pressão arterial elevada, tá? Passou de 13/9, é elevado para qualquer pessoa, tá? É, é um estado. Não existe uma doença da pessoa nascer com pressão alta, salvo síndromes, doenças autoimunes, uma disfunção genética. 99, prestem atenção, 99,999% das pessoas que têm a tensão arterial elevada, que sofrem de pressão alta, não tem uma doença, é um estado. Financeiramente, pessoal, financeiramente, eu quebrei 2, talvez 3 vezes. 2 vezes de estar quebrado, de estar com dívidas de mais de 1 milhão de euros, tá? Andei com pessoas erradas, um parente me roubou, várias coisas, ok? Depois disso, eu botei na minha cabeça que não ia mais acontecer. Mas eu não fiquei quebrado para sempre. Foi um estado. Eu fiquei falido por um período de tempo. Vocês entendem isso? A tensão arterial elevada, a pressão arterial alta, ela é por um período de tempo. Só que alguns de vocês adotam a tensão arterial elevada como se fosse um cachorrinho. Ai, coitadinho da pressão alta, eu vou adotar, vou ficar com ele para sempre. Mas pressão alta é facinho de resolver. Equilibra ômega 6 e 3. Deixa a insulina abaixo de 5. Faz cardio em jejum. Musculação 3 a 4 vezes na semana. Resolve. Pessoal, vou pedir que vocês não me mandem mensagem no particular, tá? Carla, por favor, não me mande mensagem no particular. É para todo mundo ver. Se as pessoas não podem ver, então não pergunte, tá? As perguntas são para todos verem. Não é mentoria individual, é uma aula gratuita, tá? Então, é muito importante que vocês entendam que a pressão arterial elevada é uma escolha, tá? É uma escolha. E você resolve isso no tempo que você se cuidar. O homem que está com 45 anos, ou imagine um homem que nem Humberto, 60 anos. Aí o Humberto, não é o caso dele, Humberto é extremamente saudável. Mas digamos que o Humberto tivesse a tensão arterial elevada desde os 20. Pá, ele está 40 anos com isso. Vocês acham que 2, 3, 4 meses vai resolver? Não, vai levar muito mais tempo. Então, o tempo que você está vai resolver. Pilates vale? Não, não vale, tá? Pilates, yoga, etc. são excelentes exercícios, tá? São excelentes exercícios para respiração,
para o core, para o diafragma, mas são uma merda para você construir músculos, tá? Se alguém aqui prometeu para você construir músculos com yoga ou pilates, a pessoa é mentiroso ou não sabe nada de fisiologia e bioquímica, tá? Tem que fazer CrossFit ou musculação. Acabou. Ai, treino de eletroestimulação. Foda-se. Treino de eletroestimulação é uma variante, é legal fazer de vez em quando, mas não vai te construir músculo, tá? Tem que construir músculo. Quanto mais músculo você tiver, mais fácil de regular tudo. Onde consigo fazer o pedido desse teste? Vou mandar o WhatsApp cá, pera aí. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Pai, eu não acredito que vocês não fizeram ainda. Tem alguém aqui mais que não fez o teste ainda do ômega 3 e 6, porque todo mundo, com qualquer lugar do mundo, com exceção do Brasil, tá? O pessoal do Brasil ainda não tem. Mas o resto, tá? Todas as pessoas podem fazer o teste, com exceção, tá? Do Brasil. No Brasil ainda não tem. Culpa do governo do Brasil, tá? É 100% culpa do governo do Brasil. Então, culpem o pessoal do Brasil lá, culpa do governo. É eles que não permitem. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se funcionou. Deixa eu mesmo testar. Não, o Brasil não é atrasado em tudo. O Brasil é primeiro em corrupção. Tem várias coisas que o Brasil é primeiro. Portugal não está muito atrás da corrupção, tá? Não, não achem que é uma coisa isolada do Brasil. É necessário prescrição? Não. E você faz o teste em casa, tá? Abre aqui, puxa, fura o dedinho, coloca a gotinha de sangue ali, uma gotinha, acabou, resolvido, tá? Aí isso aqui vai lá para um laboratório na Noruega, dentro da Universidade de Oslo. Aquilo lá parece, pá, eu já fui na NASA e digo para vocês, tá? Nem na NASA tem a tecnologia que eles têm lá. É inacreditável aquele laboratório, tá? Inacreditável, tá? Eu pude olhar com os meus próprios olhos. Deixa eu botar aqui. Só chamar nesse WhatsApp cá. Não é necessário prescrição. Onde eu consigo fazer o teste do ômega? Os médicos não pedem. Pedem sim. Doutor Rodrigo Ayub pede, doutor Santiago Nunes pede, doutora Irina pede. Pá, tem uma galera aí que pede. Minha mãe toma 82 anos e quer parar de tomar o Balance Oil. Ah, assim, ó. Se ela quer parar de tomar ômega 3, ela não tem muito o que fazer. Se ela acha que não é bom para ela. Tem 43 quilos. Pá, você precisa construir massa muscular urgente. Era você que estava tentando construir músculo com pilates e yoga? Porque pesando 43, não tem como. Como? Tá, aqui já respondi. O que mais? Perguntem. Pessoal, é uma aula gratuita, tá? Vocês não pagam para perguntar, então não fiquem acanhados. Fotomodulação para autistas. Doutor Afonso, eu acho que ele não conseguiu entrar porque ele está no Brasil num evento, tá? Então ele vai entrar na próxima. Humberto vai colocar ele na próxima semana já. Mas fotobiomodulação serve para toda a gente. Eu estou fazendo meu doutorado, estou encerrando o doutorado, graças a Deus, pá, porque é extenuante. E o meu doutorado é sobre fotobiomodulação. Então, é comprovado cientificamente que funciona. E para todos. Ferritina alta é sinal de inflamação? É. Tonton, minha esposa disse que as crises de ansiedade a tomar balançol, eu já lhe disse que não faz sentido. Não existe a possibilidade dela estar usando uma dose adequada de ômega 3 e ter isso. Agora, se ela estiver usando uma dose excessiva, sim. A grande questão aqui é que muitas mulheres, muito mais do que os homens, têm efeitos psicossomáticos, tá? E aí é muito difícil de tirar isso aí sem um psicólogo. Perguntem. Perguntem que nós temos que encerrar.
Quero mudar a alimentação dela, melhorar a suplementação. Começa pela alimentação e daí vai para a suplementação. No Brasil não tem ômega 3 da Zenzino ainda? Não. Mas você já consegue se cadastrar e consegue comprar em outro lugar. Ômega 3 em excesso faz mal? Faz. Muito mal. Mas é muito difícil de você ingerir em excesso, por quê? Toda alimentação tem excesso de 6, tá? Pessoa de 90 anos que perdeu a memória de forma avassaladora nos últimos 6 meses. Intestino nem sempre funciona. Aí já está a resposta. Tem algo chamado eixo intestino-cérebro. Dia 5 e 6 de dezembro no Porto, na Exponor, o maior congresso mundial de medicina funcional integrativa. Vão ter 3 palestrantes falando exatamente sobre isso. Ômega 3 na forma de triglicerídeos é uma opção? É uma boa opção. Mas qual ômega 3? Ômega 3 pode ajudar na epilepsia? Sim. É neuroprotetor? Sim. Em especial a porção DHA. Para quem sofre de depressão, é a porção EPA. Ainda tem barriga ou evacuar as fezes são enormes. O que fazer? Enormes, mas se ela tá bonita, num formato de banana, isso e aquilo. Tem gordura no fígado. É muito sério gordura no fígado. E, infelizmente, é cada vez mais comum em pessoas que não bebem. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento que não existe gordura no fígado saudável, tá? Não existe. A pessoa não é saudável. E cada vez mais comum ter gordura no fígado sem beber. O Balance Oil Vegan é o ideal? Pá, do ponto de vista sustentabilidade e saúde, é o meu preferido, tá? Eu acho o mais incrível de todos é o vegan. Mas o clássico ômega 3, o Orange, por exemplo, 42 euros, eu acho que custa para quem é cadastrado, já é excelente. Não precisa ser o vegan, tá? A não ser que você seja que nem eu. Ômega 3 pode ajudar na bipolaridade? Sim. Pessoal, eu tenho inclusive parentes bipolares e é muito fácil de regular a bipolaridade. Qual o ômega ideal para vegetarianos? Zinzino, pessoal. Chama aqui no WhatsApp que a gente manda o link. Que contraindicações existem no Balance Oil? Nenhuma. Se você fizer o teste e aí você vai ver você vai ver quanto de ômega você tem no sangue, ok? E aí você vai suplementar a dose que você precisa, zero efeitos adversos. O vegan tem mais DHA, por isso que eu dou pro meu filho. É verdade. Ele é vegan à base de alga. A sardinha, a anchova, ela vai lá e come essas algas, e daí que ela tem esse ômega 3 tão bom. Diferente do ômega 3 da chia da linhaça, que, né? Tem tendinite no ombro, mas estou treinando. Já fiz várias análises, estou fazendo uso de progesterona e estradiol em pomada vaginal. Kellen, bioidênticos, mas eu perdi muita massa magra. O que fazer para melhorar? Primeiro, é bioidêntico o que você está usando? Segundo, você ingere proteína em todas as refeições de forma suficiente? Terceiro, o seu treino tem periodização? Quarto, você sabe utilizar os picos de insulina para maximizar a sua hipertrofia? Como regularizar o neurotransmissor dopamina? Aí a gente fala da catecolammetiltransferase, que chama CONT, tá? CONT rápida, CONT lenta, heterozigoto intermediário, como no meu caso. A velocidade que a pessoa degrada dopamina. Então, CONT rápida degrada muito rápido, CONT lenta fica com muita dopamina. E aí tem essas alterações. Como que a gente pode fazer para regular? Crioterapia, tá? Terapia de imersão no frio. Diminuir o uso de telas. Alguns suplementos, dentre eles ômega 3. Chazinhos, como mulungu. Óleos essenciais e fotobiomodulação. Inclusive, tá? Tô com o aparelhinho de fotobiomodulação.
que esse aqui é no ouvido. Bom, quem ainda não fez o teste do ômega 6 e 3, tá aqui o WhatsApp, é só chamar, tá? Quem ainda não está na nossa equipa, quem ainda não é partner, também é só chamar nesse WhatsApp, tá? Porque você pode, inclusive, trabalhar conosco e aprender muito mais nas nossas aulas, beleza? Bom, se vocês não têm mais perguntas, vou me retirar, tá? Ozono, clínica da doutora Ana Moreira no Porto, melhor lugar de ozono, mas também tem doutora Fernanda. O Humberto pode passar o contato da doutora Fernanda em Matozinhos, também excelente profissional de ozono. A doutora Fernanda, além de Matozinhos, atende em Aveiro também, tá? Na clínica do doutor Rodrigo Ayub. Como reduzir a gordura no fígado? É mudança de estilo de vida. Alimentação, exercício, sono. A gordura no fígado, ela não é por comer gordura. Inclusive, o ômega 3 pode ajudar a diminuir a gordura do fígado. A gordura no fígado é pelo excesso de carboidrato, em Mesmo. especial um carboidrato chamado frutose. E não é a frutose das frutas, é a frutose dos pães, das massas, dos bolos, dos xaropes de milho, etc. A Helena perguntou: óleo essencial do terra, ingere? Helena, se uma pessoa comer a cocaína, você acha que ela fica mais doida do que inalar cocaína? Inalar sempre vai deixar a pessoa mais doidona. Então, se você quer que o óleo essencial funcione no corpo inteiro, você tem que inalar o óleo essencial e não tomar. Sem contar que alguns óleos essenciais são tóxicos ao tomar. Pessoal, não sei o contato específico da doutora Fernanda, não sei o contato específico da doutora Ana, mas vocês chamem o Humberto, chamem a Andressa, no WhatsApp, que eles passam para vocês. E quem é nosso partner é muito fácil, tá? Porque a gente está sempre passando esses contatos. Bom, vamos fazer um print aqui, vamos. Eu não sei pronunciar o nome, ela já escreveu algumas vezes aqui. Eu não sei se você é da Ucrânia, Izvlastova Pskova, não sei falar. Humberto, que é poliglota, ele pode tentar falar. Beltânia. É, Sve. Bulgária. Isso. Cheguei perto. Eu adoro a Bulgária, por sinal, acho a Bulgária lindo. Pá, moraria fácil na Bulgária. É, Então, por favor, todo mundo abra a câmera agora para a gente fazer o print screen, ou como alguns falam lá no Brasil, o print. O brasileiro tem uma mania de botar aí. É engraçado o brasileiro falando inglês, é marca registrada. Pessoal, tem muita gente com a câmera fechada. Márcia, Helena, Ale, Jácia, Carla, Arielle, Amanda, Alex, Isabel, Maria, Florinda, Paula, Rita, abram a câmera. Pablo, Margarida, Evelyn, Paula, Vitor, Cristina, Wesley. Vamos abrir a câmera para a gente fazer aquele print e colocar lá Luene, Graziella, Ana Sobral. Vamos abrir a câmera para que todos nós façamos aquele print. Silas, Isabelle, obrigado por abrirem. Samsung, depois tem que lembrar de trocar o nome. A Ana, façam um print e aí coloquem lá nos stories. @NutriTonton e escrevam o que vocês acharam da aula. Acharam que a aula foi muito português do norte, com muito palavrão? Pode escrever lá o feedback. Tá tudo certo. Não gostaram de uma coisa, também podem expor, não tem nenhum problema. O objetivo aqui é evoluir. Eu nunca vou ficar 100% como eu gostaria. Então, eu estou sempre buscando melhorar. E o feedback de vocês é importante. Olá, Marco Aurélio, esposa. Obrigado por abrirem. Ângela. Printaram? Printem e coloquem lá nos stories, tá? Eu espero pelo menos 50 marcações, porque tinha quase 80 pessoas cá.
Então eu espero pelo menos 50 marcações lá nos stories. E vocês sabem que eu respondo a todos. A Rafaela de Carvalho está aqui, é uma estimada seguidora que sempre manda Marca aí de dúvidas, novo. comentários, Já etc. marcaste? lá. A É para eu Ana marcar Machado também. também. Vários de vocês estão sempre a mandar e eu estou sempre a responder. Não tem ninguém que eu não responda. Às vezes eu demoro. Me marquem lá e fiquem ligados para quem for partner, tá? Das nossas aulas, que tem sempre 2 aulas por semana no Zoom aqui para quem é partner, tá bom? Um grande beijo, um abraço, excelente final de semana. Ah, e eu não sei se vocês já viram, mas, de novo, eu vou repetir. Dia 5 e 6 de dezembro, sexta e sábado, teremos o maior congresso de medicina funcional integrativa, oncologia integrativa, fisioterapia integrativa. E só vou dizer alguns nomes para vocês. Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Afonso Salgado, Dr. Rodrigo Ayub, Dr. Santiago Nunes, doutora Martina da Zenzino. Quem mais? Doutora Denise de Carvalho, maior expert em intestino no mundo. Me ajuda aí, Andrés. O Júlio Luckmann, maior naturopata do Brasil. Fernando Bastos vai falar sobre alimentação meat-based. Doutor Samuel vai falar sobre alimentação mediterrânea. Doutor Sérgio vai falar. Olhem só que interessante, para dar um spoiler para vocês. O que que vocês acham de utilizar êxtase e ácido lisérgico, o LSD, também conhecido como doce e bala, para auxiliar no tratamento de Parkinson, Alzheimer, autismo e TDAH? O pessoal aqui que é mais velho, que tem mais de 40 anos, provavelmente nunca foi numa rave, com exceção da mãe de uma amiga minha que é quase 50 e vai na rave. Então, muitos de vocês pensam, isso é droga. Sim, mas vocês sabiam que essas substâncias têm uma aplicabilidade médica e que elas já foram utilizadas? Doutor Sérgio tem uma palestra incrível mostrando isso. E só um segredinho entre nós, eu uso psilocimbina, que é, grosseiramente falando, seria muito similar ao LSD. Eu uso todos os dias há mais de 5 anos já, todos os dias. E eu não tô aqui viajando, falando besteira, não tô alucinando. É igual o CBD. O CBD é fantástico, o THC faz mal. Mentiram para vocês. Quando mistura o THC com CBD, potencializa o CBD e não tem o efeito colateral do THC. Fumar marihuana é ruim, fumar maconha é ruim, o vape é ruim. Agora, você usar o óleo do CBD mais o THC, pá, uma das melhores coisas que tem para epilepsia, sono. Portugal, não sei por que não permite nada de THC no CBD, é só CBD. Mas a gente vai ter palestra disso também. Imaginem as palestras mais disruptivas dos profissionais mais atualizados do planeta. Nós teremos no Porto no dia 5 e 6 de dezembro. Então, estudantes, profissionais da saúde, autodidatas, entusiastas de biohacking, tá? Encontro todos vocês lá, tá bom? No Porto, na Exponor, dia 5 e 6 de dezembro. Já se usa para ex-combatentes de guerra, sim. Estados Unidos é super atualizado em relação a isso, tá bom? Deixei o link do WhatsApp de novo, tá? Que nem o Carlos disse. O Carlos disse. Vamos todos lá. Eu espero todos vocês lá. É o melhor congresso da Europa do ano, para encerrar o ano com chave de ouro. E eu vou dar 2 aulas, tá? E para quem não fala inglês, fique tranquilo que vai ter a aplicação. Então, você leva o auscultador, os fones do seu telemóvel e com a aplicação no telemóvel você tem a tradução ali em simultâneo, tá bom? Beijo, um abraço, ótimo final de semana
Chamem no WhatsApp. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.